Senhores, hoje na nossa live receberemos um convidado muitíssimo especial. O Leopoldo deve estar entrando aí daqui a pouco. E a gente vai falar sobre a história dele, lógico, e a gente vai entender um pouco sobre como construir patrimônio no mercado imobiliário. Hoje de manhã eu estava ouvindo o podcast dele, ele acabou de entrar, vamos ver se ele envia o convite. Mas hoje de manhã eu estava ouvindo o podcast dele, foi um prazer muito grande conseguir marcar essa live. Vamos ver se vai dar certo. Fala, Leopoldo. Olá, meu caro. Tudo Tudo bem? certo? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deixa eu ver Deus. aqui. Agora carregou, legal. Coisa boa. Você tá em Maravilha. Santos? Eu tô em Santos, cara. Tô aqui no escritório. Parece que eu tô vendo o mar aí no fundo. Opa, que maravilha, olha aí. Em Goiânia não tem mar, né, cara? Hã? Goiânia não tem. Porque falam que se tivesse, a gente podia fechar a porteira aqui e separar do Brasil. Que o pessoal não ia querer sair mais, não. É, cara. Goiânia tem dinheiro do agro aí, né? Tem também. Escoa tudo por aqui, olha. Aqui é muito interessante. Eu não sei se você vai conseguir ver. Deixa eu ver se eu aproximo. Tá vendo um conezinho lá no mar, lá, ó? Tem dois cones lá, ó. Não Ah, sei se... Aqui é um canal, é como se fosse uma pista mesmo. Por certo. aqui escoa boa parte do agro daí de Goiânia. Desce para Ah, cá, vem de para mandar ferrovia, embora. desce para cá e daqui vai embora, vai para a China principalmente. Olha Então só. tudo que entra e sai passa por aqui. Daqui a pouco vai passar. Deixa eu ver se tem saindo lá. Não tem. Daqui a pouco vai passar um navio aí, a gente vai ter oportunidade de ver. Olha só. Legal. E como é que tá o mercado aí? Fala para mim. O mercado aqui tá assim, o Brasil inteiro quer saber o que acontece em Goiânia. A sensação é essa, né? Quando a gente vai para fora, todo mundo, cara, o que está acontecendo em Goiânia? O que está acontecendo em Goiânia? Porque teve um momento que o resto do Brasil não estava tão bom e Goiânia estava bombando, lançamento vendendo 100% e uma Tá. ascendente do preço, né? A gente falava mais cedo sobre preço. Goiânia há muitos anos tem o preço muito abaixo do resto do mercado nacional. E a gente ainda não chegou nos patamares, né, que ainda das grandes capitais, mesmo sendo já uma cidade aqui no, você fala da Grande Goiânia, a gente está falando aí de próximo de 2 milhões de habitantes, né? Então já é uma cidade grande e a gente ainda tem espaço para crescer preço. E os lançamentos aqui, por último, agora a gente tem vendido muito loft. A O gente que você teve está operando de preço aí, mais ou menos? nos principais bairros aqui pode chegar até a 18 mil, 17 mil reais o metro quadrado. É, tá bom. E onde a gente atua aqui, porque eu costumo falar que eu atuo nos próximos maristas, né? Porque Marista é um dos bairros principais daqui de Goiânia. Sim. E a missão nossa da 3 Incorporadora é encontrar os próximos maristas. E nesses bairros a gente tem atuado ali na casa de 9,5, 10,5 metro quadrado. Tá, então você tem E quase aí, Santos? 50% aí de variação, né? Tem Bom, quase 50% de variação. é. Aqui a gente tá parte de 17, 16, 17, vai a 25. Santos tem um eixo leste-oeste que antigamente tinha uma linha férrea. Então a Uhum. gente tem ali uma divisão, hoje não é mais, hoje tem o VLT, uma implantação do VLT maravilhosa, que é o metrô de superfície, né? Uhum. E essa linha imaginária, ela permanece imaginária. Então a gente tem do VLT para cá, para a Orla, a gente tem um valor e do VLT para lá tem outro valor. Só que Uhum. Santos é a cidade mais adensada do Brasil, mais verticalizada do Brasil, né? E então a tendência é realmente evoluir para lá, porque E o quando você fala de operário 25 mil reais o metro quadrado aí, Leopoldo, onde que é o 25 mil? é aqui na zona da Orla, é aqui, é por Na aqui. zona. Ó, ali tem uma incorporação aqui a menos de uma quadra daqui do escritório, e está sendo vendido entre 22,5 e 25, depende da E é lançamento. lançamento. E vende no Entendi. lançamento, dificilmente entrega a chave sem o produto performado. Uhum. Dificilmente. Teve um aspecto que eu descobri sobre Santos através dos conteúdos que você tem publicado, que são sobre os prédios tortos. Sim, E, cara, eu achei aquilo assim, eu não sabia, eu já fui a Santos há muitos anos atrás, quando eu era criança, e eu fui ver através da sua publicação que os prédios da Orla são tortos, né? sim.
E esse prédio, aí, por exemplo, é uma questão de recalque diferencial, né? A gente sabe disso, que é a questão Isso. do solo aí, ele recalcou diferente em alguns pontos da edificação. Mas como uma coisa que eu fiquei muito curioso é como que funciona, como se comporta o mercado em relação a isso. Por exemplo, uma pessoa anuncia um apartamento para vender num prédio desse. Como que funciona isso? Cara, tem mercado. O que que acontece? O recalque se dá lá por uma questão de implantação de obra lá sob sapata direta, nos anos 60 e 70, principalmente. Então você tem, até em função disso, você tem grandes apartamentos. Você tem apartamentos com área muito grande, melhor dizendo. São edifícios antigos, pouco populosos, porque basicamente só podia, o plano diretor anterior a 99, você só podia edificar até 16 pavimentos na praia. Então são prédios baixos, relativamente baixos, para a realidade de hoje, e com apartamentos grandes. A gente tentou até adquirir alguns prédios com terreno bom. Tem um prédio emblemático aqui de esquina que o apelido dele é Torto, é um edifício Excelsior, mas são 80 unidades autônomas, são 16 andares com 5 por andar, 80 unidades e 5 lojas ou 10 lojas embaixo. Não lembro bem, eu estudei esse edifício para comprar o edifício, mas ele não se viabiliza, porque muitas vezes você encontra problema de evicção de documento, inventário, penhora, enfim, tem É porque você problema teria de documentação. nesse caso, você teria que negociar com todos os proprietários. Tem que ter unanimidade para você poder demolir. Trazer o remembramento da matrícula, trazer uma matrícula virgem e aprovar um novo projeto e edificar. Isso já Então, acontece em Santos? Já tem projetos assim, de lugares que foram demolidos? a gente já demoliu bastante, 3 andares, 4 andares, sim. Mas na orla da praia, não conseguiu viabilizar por essas questões que eu estou te colocando. E aí, ele tem sim seu mercado, tem sim seu valor, tem mercado, porque é uma questão de como é que eu vou te falar? A pessoa está ali num apartamento de 200 metros, frente para o mar, com toda a deficiência de área de lazer, de garagens e tal, mas é difícil ela sair para um apartamento menor, entende? Então ela prefere estar ali, mesmo convivendo enfim, com essa característica, vamos assim colocar, né, para não depreciar o patrimônio das pessoas, e prefere estar ali do que estar trocando por um apartamento menor, novo. Aí é de cada um, né? Mas é interessante. Tem um amigo, deixa eu te falar, porque eu não sei se eu coloco. Os vídeos nossos, eles às vezes eles não ilustram, até porque ele é cortado, né? E a gente às vezes até recebe alguns comentários, fala, poxa, fiquei com uma informação um pouco defasada, porque não chegou ao fim. É porque é corte, ali no Instagram é muito corte, né? Então, assim, então um amigo tem um apartamento lá e certa vez a gente ia num evento e a gente tem um problema de estacionamento grande aqui em Santos. Então a gente parou o carro na garagem de um prédio desse, especificamente esse que eu te falei aí. Na orla da praia tinha um evento ali perto, parei, isso faz muitos anos. E aí ele falou, vamos lá em cima que eu vou ao toalete e vamos lá e tal, né? Então a gente subiu, tava uns 4 amigos assim, eu tinha lá meus 20 e poucos anos, a gente subiu e, cara, o que o pessoal faz? Eles enchem a sala com argila, então nivela o piso, nivela o forro e fica a porta desaprumada, a janela desaprumada. Então fica um negócio estranho, porque o teu cérebro quer processar aquilo e alinhar tudo, né? E aí, pendente na sala fica torto, a torneira do banheiro, a água sai de lado. É um negócio muito louco, muito louco. Não, eu imaginei, você falou, até o que eu ia te perguntar era isso, né? Porque a sensação que eu tinha assim, não, você joga uma água no chão para limpar, mas o piso eles nivelaram, no caso. Mas aí nivela o piso. Nivela o piso e agrava a patologia. Por quê? Porque você está jogando mais carga onde ele está penso. E aí teve um estudo do IPT com a USP, que é um edifício que chama Núcio Malzone, são 2 blocos de edifício, e eles fizeram reaprumo, com macaquearam hidráulico, fizeram estaca, se não me engano, estaca raiz, em volta das sapatas, e estabilizaram o edifício.
e fizeram uns pórticos de fixação para poder trabalhar sobre essa estaca raiz. Mas Sim. inviabilizou garagem, matou as garagens, reaprumou o edifício e ficou caríssimo. Então foi um Uhum. estudo único que fizeram e aí inviabilizou, enfim, foi o único. Mas eu acho que E, isso que você falou já até mostra um caminho desses prédios naturais, né? Provavelmente no futuro, igual em Balneário também já tem isso, né? De começar a demolição. Aqui em sim, Goiânia, alguns prédios também. Goiânia é uma cidade muito nova, né? Eu acho que tem uma característica. Santos é mais antigo do que aqui. muito. E É, Goiânia, assim, tem 90 anos e também tem uma verticalidade muito acentuada, né? O plano diretor é. daqui incentivou a verticalização e a gente, por um certo aspecto, começou a densar muito. A gente tem uma migração para cá muito alta hoje. Então, a gente é muito nós somos muito reconhecidos pelo agro, só que o agro hoje é um dos polos, né? Mas tem muitos outros. Interessante. Tanto é que o mercado de luxo daqui é um dos maiores do Brasil. Tem até uma história que o pessoal gosta de contar, que a Louis Vuitton, duas coisas. Primeiro, a loja da Porsche, que veio para cá, e aí eles apostaram tanto que é uma loja, um tipo de loja específico que só tem aqui em São Paulo, né, que eles apostaram tanto e é uma das lojas que mais vende. E o outro foi a Louis Vuitton, que ela veio, ela não acreditava muito em vir para cá. E aí um dos shoppings daqui, que é o Flamboyant, que é um shopping muito forte, falando de mercado imobiliário, assim, né? Eles são os grandes players aqui, né, de Goiânia, o Shopping Flamboyant, eles também são incorporadores. E Bacana. eles trouxeram como se fosse eu não sei se se chama um pop-up, é tipo assim, a loja vai, Tá, fica um tá. pouquinho e Uma faz um loja, teste, né? é um pop-up store. Faz um teste. E aí só que aí vendeu tanto, virou a loja que mais vendeu do Brasil e aí a Louis Vuitton resolveu ficar. Se Então, o implantou. mercado de luxo que consome muito luxo aqui. Então, além do agro, também tem outras frentes que têm se destacado. O pessoal, a gente tem tido muito turismo de parte estética, né? O pessoal vem muito aqui para arrumar dente, para fazer cabelo, assim, o pessoal, isso tem Porque você é o polo aí do centro do Brasília, deve estar próximo aí, né? o norte vem para cá, é mais ou Va- menos isso. É, O norte aqui ele vem para cá porque nós estamos mais próximos, né? E aí você perguntou sobre o mercado daqui. A gente tem tido um boom esse ano de lofts, porque teve Lopes. um evento aqui do MotoGP, por exemplo, que os aluguéis foram lá em cima, né? De curta temporada. Então, Tá. o aluguel de curta é um evento mundial. Eu acho que poucas pessoas em Goiânia entendiam o que era o MotoGP. E eu mesmo não entendia, eu tinha na minha cabeça só Fórmula 1, não fazia, não tinha noção assim da dimensão. E aí o nosso autódromo foi preparado para receber o MotoGP, e aí o mundo inteiro olhou para cá, assim, sob certo aspecto. Então, lotou todos os lofts e tudo, então, e aí aconteceu de ter 3 lançamentos de empreendimentos novos de loft, e o MotoGP vai ficar aqui pelos próximos 4 anos, pelo menos. Bacana. E aí vendeu super bem nessa faixa de preço aí, lá dos 17 mil que eu te falei. Eu Então, não conheço Goiânia. E o que eu conheço de Goiânia, evidentemente que a gente tem acesso aos vídeos, de um rapaz que você deve conhecer aí, que é o Ricardo da My Broker. claro. E aí me impressionei com o nível de acabamento aí, principalmente você falando Marista aí, apartamentos inclusive eu até tentei replicar num projeto nosso, uma piscina na varanda do apartamento, achei muito interessante. Eu, quando tiver a oportunidade, sim, eu vou visitar vocês aí. Espera até o final do vídeo que a gente vai resolver isso. Eu tenho um convite para te fazer. Opa, legal, cara. Mas isso que você falou do Ricardo é muito interessante, Leopoldo, porque o Ricardo ele viralizou com um vídeo em específico que Tá, foi ele gravava num prédio aqui que se chama Victorian. Esse prédio é de uma incorporadora até de um amigo nosso, amigo meu, assim, que é o Eloy, né? Ele é filho do Guilherme, da GPL. E lá, esse prédio ele tem elevador para carro. Foi uma inovação que ele trouxe na época, né? Então, assim, a legal. pessoa entrava com o carro no elevador, subia e parava o carro no apartamento dele. E aí o Ricardo foi e gravou um vídeo nesse prédio, entrando com o carro e tudo, e ele falou assim, aqui, ó, para quem fala que Goiânia é roça, aqui é a Goiânia e tal, não sei o quê. E porque realmente, às vezes, muita gente até de São Paulo ainda pensa isso, isso surpreende, né? Com o que Goiânia virou, como que Goiânia está hoje, né? E aí o Ricardo, como ele abraçou muito esse negócio, né? Goiânia não é roça e tudo, acabou mudando um pouco a visão, né? Você vê que você mesmo se lembrou daqui É, eu, através eu, dos vídeos é, que ele gravou, né? a interação que eu tive aí com Goiânia foi através dele aí. Ele faz um trabalho bacana.
e categorizado. Eu vi imóveis de altíssimo padrão, né, cara? Eu, assim, não imaginava, tá? Não é, desculpa, não é demérito ao pessoal de Goiânia, não é nada disso, porque a gente tem noção da riqueza que gera Goiás, Goiânia, todo o centro-oeste aí, mas, assim, com relação ao agro. Então, o que eu imagino? Grandes latifundiários, né? O pessoal abastado nas fazendas e tal, na cidade não imaginava que a gente ia encontrar esse padrão aí. Isso. E assim, e aí um aspecto sobre as incorporações, né, os produtos imobiliários aqui de alto padrão, a gente realmente tem muitos, assim, isso que você falou da piscina, né? Foi um negócio que também um momento aqui pegou piscina e a galera conseguiu, né, resolver essa questão, porque quando a gente falava de piscina em prédio, falava, infiltração, esquece, né? É, E aí foi o pessoal achou aquela piscina da IG, e você tem apartamentos aqui hoje em Goiânia de 80 metros quadrados que tem a piscina e usa para entendi. esses Como é aluguéis. que ela é? É uma pré-fabricada? Ela Ela vem é e se acopla? pré-fabricada. Ela é Fibra, pré-fabricada. fibra de vidro. Fibra de vidro. É isso aí. Legal, legal. Ela, e assim, tem umas personalizações, né? Às vezes ela tem uma lateral de vidro, né? Assim, Eu vi umas bacanas. e fica com um visual bacana. Mas, É, Leopoldo, eu queria te contar uma coisa, pois não. porque eu imagino que você não tem noção do quanto o seu conteúdo tem alcançado muitas pessoas, né? E o primeiro vídeo que eu vi seu foi um amigo meu, corretor, que me mandou. Ele até entrou aqui na live, eu vi o Henrique, eu não sei se ele está aí. E ele falou Ah, assim, legal. cara, vê esse cara aqui. Eu achei interessante as coisas que ele fala. Ele É, falou isso, né? E isso deve ter mais ou menos aí uns 4 meses. O tá, foi no vídeo, começo. o vídeo que ele me mandou foi um que você comparava o preço de um carro específico, eu acho que era uma BMW, se eu não estou enganado, no exterior, e Isso, comparava ela em relação a um imóvel lá e o valor aqui no Brasil comparado a um imóvel aqui, né? E exato. era uma conversa, assim. O áudio É, estava ruim, a imagem muito, estava assim, captada de lado, e aquele muito. negócio viralizou e eu assim, gente, como assim? O que aconteceu, né? Eu fui tentar entender o que aconteceu que esse vídeo viralizou. E todos os seus vídeos são assim. É. E o que chama muito a atenção, e eu acho que até um ponto até para a gente raciocinar, né? Porque a rede Ó, social tô te hoje respondendo. A Rosana entrou aqui e falou: Leopoldo não esconde nada. não É esconde verdade. nada. Eu não escondo nada, cara. Conclui que eu vou te contar uma historinha, você vai entender. E eu acho que assim, o fato de estar viralizando e estar dando super certo e estar alcançando tanta gente, é muito assim, o pessoal está carente de verdade, parece, entende? O É, pessoal está carente de ver a realidade. Tudo é tão produzido, esse tudo é o ponto. é tão fake, aí É, aparece uma pessoa batendo papo e fala assim, cara, deixa eu parar para ouvir essa pessoa aqui. esse é o ponto. O que aconteceu? Vou te explicar. Ontem eu fui no, não sei se você já baixou para assistir, fui no César Reich lá no podcast. Um Sim. cara fantástico, tá os caras têm uma baita estrutura lá, estão com o Joel J, o Flávio Augusto e tal. Então, assim, é um pessoal que ponta da internet. E eles mesmos, a gente conversando lá, é estranho, porque é tudo muito novo. Para mim, eu não tenho noção desse penetration que você está falando, mas o que eu percebo é a reação das pessoas. Por quê? Essa história toda tem 6 meses, cara. Então, eu tenho um parceiro comercial que ele é meu inquilino num edifício enfim, um edifício comercial lá, e ele é inquilino, ele tem uma laje locada lá, um edifício corporativo que tem uma laje locada. O negócio dele, o core business dele é levar empresários para a China. Tá? É uma empresa que, inclusive, eu vou fazer um jabazinho aqui para ele, porque ele é o precursor dessa história toda, é o Lincoln, e É a o empresa visionário. é o visionário, é China Link, é a empresa dele. E o que ele faz? Ele leva a Canton Fair, né, é basicamente turismo de negócio. Então ele leva em 2 tranches. Ela acontece em abril e acontece em outubro, tá? Todo ano. E ele sempre insistindo, você tem que conhecer a China, você tem que ir lá comigo, você tem que conhecer tal. E eu sempre relutando. Chegou um belo dia, ele me chamou lá em, sei lá, setembro, e falou assim: Leopoldo, eu comprei a passagem, vou descontar do aluguel. Depois você se vira lá, você vai comigo, acabou, cara. Então, Então, deixa eu te falar. como é que é o lance? Lá ele leva de 350 a 400 empresários, né? Mas tem um grupo que ele chama de grupo VIP, que são os caras de visibilidade da internet, empresários, e caras de grande visibilidade na internet. E ele me incluiu no grupo VIP para estar lá com eles e tal.
Eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, cara, então assim, eu tinha 160. Aí ele falou assim para mim, falou, em virtude do regime, das condições de lá e tal, você tem que abrir o teu Instagram, senão você não vai ser sequer atendido por ninguém. Eu tinha interesse em materiais, eu estou trazendo 12 mil portas de WPC, que é um composto de resina com pó de madeira, porque principalmente aqui você não tem esse problema em Goiânia, mas aqui a gente tem muito problema de A maresia. umidade, de Uhum. umidade. Então as portas elas acabam estufando, enfim. Então eu estou resolvendo essa questão, estou importando para um empreendimento de um parceiro comercial 12 mil portas de WPC, que é esse composto. E essa porta vai custar o que custa uma porta normal nossa aqui, tá? Então é um benefício maravilhoso. Beleza. Não sou vendedor de porta, tá? Já vou adiantando aí. Foi só para um insight que eu vi, porque eu cheguei na Canton Fert e uma porta mergulhada numa piscina, para você fazer uma ideia. Então, só para te fazer uma alusão do que é aqui. Aí, então, ele fala assim para mim, se quer, vai ser atendido, você tem que abrir o teu Instagram. E aí eu abri, cara. Aí eu tenho um inquilino que tem uma loja da Breton, acho que tem Breton em Goiânia, não tem Breton em Goiânia? Eu Breton acho que não. Móveis. É. É uma loja de móveis high-end, super categorizada, então ele tem um departamento de marketing muito presente. E quem faz a gestão do digital é um rapaz que agora anda comigo colado, é o Binho. Aí eu cheguei, saí de lá da reunião que era num outro prédio, vim para esse prédio e, e falei assim, Binho, você tem um desafio para você, cara. Você precisa fazer a gestão da minha rede social, porque eu não sei nem entrar. Por acaso é a primeira live que eu estou participando, né? Te falei. Fazer esse parênteses, Sabia né? nem entrar. Uhum. Antes o Leopoldo me ligou e falou assim, cara, você só me explica aqui mais ou menos, porque eu nunca fiz nenhuma live, então eu não sei como que eu faço lá para aparecer, né? É isso aí. Então, Uma cara, honra, viu, Leopoldo? Sua primeira live aqui conosco. opa, maravilha, obrigado pelo convite, cara, novamente aí. Aí, então, vamos lá. Aí ele falou, você tem que abrir a rede e tal. Então, eu cheguei, Binho, falei, abre aqui para mim, cara, porque eu tinha basicamente a minha família ali, com alguns amigos, tinha 168 seguidores. Beleza. Ele pegou, pôs aquele microfone de lapela. Eu estava atendendo um corretor que eu estava comprando um terreno, que por sinal deu certo, até deu sorte o negócio. E estava discutindo com o corretor as questões comerciais do terreno. Chegou um outro amigo meu e sentou aqui do meu lado. Falou assim: posso participar? Não, vamos aqui. Tá. Então ele está sentado no sofá, ele do meu lado, o corretor na minha frente, e o Binho sentou ali mais distante. E o Binho, como não larga o telefone, eu falei: ele está olhando o telefone, depois ele vai falar comigo. Esqueci do carinha aqui. Beleza. Cara, aí acabou a nossa reunião e tal. O pessoal foi embora. Eu falei: e aí, Binho? Ele falou: não, já fiz. Eu falei: fez o quê? Não, já captei e tal, não precisa nada. Eu falei: tá bom. Isso era dia 6 de outubro. Beleza. A gente tinha que embarcar 7 de outubro. Tô Foi na indo para. véspera da viagem. Foi na véspera da viagem. Tô indo para Guarulhos. O Binho me liga e diz assim: Leopoldo, estão prontos os cortes. Eu falei: mas o que são cortes, cara? Ele falou: não, eu cortei o Corte do vídeo, quê, né? o corte do vídeo e tal. Eu falei: vou postar. Eu falei: tá bom. Me pediu a senha do Instagram, dei para ele. Ele entrou, hoje ele faz a gestão do Instagram. E, cara, e aí foi isso. Cheguei em Guarulhos, então só os feras da internet. Aí falei: agora, olha aqui, ó, agora eu vou Quem viralizar. que tava, Leopoldo? Quem que eram Tava os o feras Fernando da internet nessa Miranda, viagem? tava o Uhum. Fernando Miranda, tava o Alan Barros. O Alan Barros o Fernando é um cara, olha, só gente bacana, cara. Um amigo meu incorporador, o Gabriel, que incorpora em Porto Belo, uma empresa fantástica lá, Artfon. O Alan Barros é o cara que criou o Acelera aí, já viu a Débora Seco, que faz Sim. aquelas coisas, entendeu? Ele é o Ele democratizou a mídia dos famosos, assim, né? Você isso, contrata, esse você é um consegue cara. contratar famosos. É um cara fantástico. Ele criou lá nos anos 80 ou 90 aquele personagem da Casas Bahia, quer pagar quanto? Uhum. Tudo criação da cabeça dele. O cara é gênio do marketing. E estava lá com a gente. O Carlos Busch, que é um cara que era Oracle, estava junto. Ele também ele tem um curso de gestão fantástico. Participei já do curso dele. O Carlos Cruz da Bravende também faz a principal treinadora de executivos do Bradesco, do Santander. Então, assim, só a cara fera. O Fernando Miranda, o Yuri Barbosa, deixa eu ver para não esquecer de ninguém aqui. O Yuri Barbosa, ele tem uma impulsionadora de digital de vendas também muito interessante.
Então era o Yuri, o Alan, o Carlos Bush, o próprio Lincoln, o Fernando Miranda, o Gabriel, o Carlão, o Carlos Cruz. Se eu estiver esquecendo de alguém, cara, me perdoa. Mas vamos lá. Então, esse pessoal tudo bamba da internet, e eu ali no meio, perdidão, porque, né? Tipo, né? E aí, entrei no avião, chego no Catar, o Fernando vira para mim e fala assim: Leopoldo, você brincou com a gente, né, cara? Eu falei: por quê? Ele falou: olha aqui, ó. Mostrou, tinha esse vídeo que você tá falando aí com 500 mil views. E eu já com 10 mil seguidores. Eu Que falei: pô, isso? o que o Binho fez, Que cara? isso? Aí ele falou assim: não, você não sabia? Eu falei: não sei. Ele falou assim: não, será que ele impulsionou o vídeo, né? Impulsionou. Eu falei: não sei, cara, o que é impulsionar? Ele falou: não, patrocinou o vídeo. Eu falei: acho que não me falou nada. Entramos lá, tal, não patrocinou. Então foi orgânico. E aí, a gente chegou de manhã no Catar, umas 9 da manhã, e embarcou para a China, outra pernada de 13 horas, e embarcou umas 7 da noite. E, putz, cheguei na China, 20 mil seguidores e batendo 1 milhão de views. Que isso? Leopoldo, só uma referência assim pra você, porque você tem uma noção, né, do que é isso também, né? Eu não sei, você já deve tá com mais noção agora, mas eu resolvi produzir conteúdo para a internet desde dezembro de 2023. A gente 23. está agora em abril de 2026 e até hoje eu tenho 11 mil. Só para você ter 11 uma mil noção do que seguidores. aconteceu enquanto. Isso, 11 mil É. seguidores. Imagina, só para você ter uma noção do que aconteceu enquanto você estava nesse voo, Ah, nesse voo indo que para lá, né? loucura, Então, né? Então, cara, aí que vou pedir pro loucura. meu pessoal aí, porque o meu pessoal é ferrenho, cara. Quando entra um hater lá, ele é praticamente destruído, porque eu tô lá com. Vai bater 260 mil seguidores. Aí eu peço que o pessoal, porque evidentemente, antes de aceitar o teu convite, nós não nos conhecemos, eu fiz uma pesquisa sobre a sua pessoa, cara. Você tem um conhecimento que, se não for maior que o meu, é semelhante. Então, o meu pessoal aí vai, com certeza, vai te prestigiar também, cara. Que Vamos isso, lá, velho, que né? isso. Uma honra eu ouvir isso. Te É, agradeço aí, Leopoldo. E, imagina que é isso. Leopoldo, eu queria ouvir uma história que eu ainda não ouvi de você, porque até na mensagem que eu te mandei eu falei assim: Leopoldo, eu achei muito bacana ver que você começou com incorporação imobiliária, né? Porque é o que eu faço hoje, eu entendo os desafios, né, da incorporação imobiliária. Eu gostei muito de uma frase em específico que você falou assim: o pessoal na internet quer ficar falando que é fácil, quer ficar fingindo que tudo é fácil, e não tem nada de fácil no que a gente faz. Eu falei: Não, cara, é isso. Porque, é. assim, uma coisa que eu gosto muito de falar que é assim: cara, tem que parar de achar que você vai fazer uma coisa grandiosa em uma semana, em um mês, em um ano. Então, No... cara, e aí a gente vai voltar àquele tema que a gente estava abordando, e eu dei uma devagada aí no negócio da China. O que Uhum, acontece? Eu acho que o nosso conteúdo ele tem longo alcance e essa projeção toda que a gente percebe. Primeiro, porque eu não tenho intenção nenhuma e também não condeno quem o faz, de monetizar através, enfim, vendendo falácia ou vendendo algo que não seja um conteúdo técnico. Na China, você sabe que aprovaram uma lei, inclusive eu estava lá, foi em outubro, aprovaram uhum, uma lei que qualquer pessoa que se projete como influencer tem que ter profundo conhecimento sob pena de sanção, crime. uhum. Então, não é como aqui que o cara fala e nada acontece e ele vai ludibriando as pessoas. Se você tiver acesso ao podcast que a gente gravou, inclusive eu fiquei emocionado no fim, porque eu acho isso de uma baixeza sem tamanho, cara. Eu acho que a pessoa se locupletar da ignorância, no sentido literal da palavra, alheia é quase que desumano. Uhum. Então, voltando a esse tema, a gente, quando vai falar de desenvolvimento imobiliário, tracionar a nossa incorporação, partir para as vendas e entregar chaves, a gente está falando de um ciclo aí que, para ser breve, são 5 anos, né? Você vai passar pelo menos por uma eleição presidencial no Brasil. Pelo Isso aí, menos. E 5 anos é o que você está falando, o Brasil muda, né? Então, assim, é evidente que depois que você adquire o conhecimento, como fazer, vai se tornando um processo repetitivo. O ser humano é adaptativo, ele vai convivendo com as deficiências e vai tornando aquilo mais fácil. Mas não que se está longe de ser fácil, você sabe disso.
A IT do bombeiro muda quase todo ano, né? Os planos diretores, a lei de uso de ocupação muda, enfim. Recentemente, eu estou passando, só para ilustrar isso que você está falando, recentemente a gente tem passado aqui em Goiânia, assim, o que eu aprovei do projeto não importa na hora da vistoria final no Bombeiros. O cara que vai lá e fala assim, eu não quero saber do seu projeto, eu quero saber né, da norma, e se eu entender que o projeto que foi aprovado não está cumprindo o que eu quero, tipo assim, resumindo, para nós não adianta aprovar o projeto antes, né? Importa o cara que vai lá vistoriar e vai, só para ilustrar um pouco disso, né? É isso. Então, e aí você convive com isso. E como é que você faz? Você injeta aquele capital, que quer seja ele de banco, ou quer seja de terceiro, e se depara com uma surpresa lá na frente quando aquilo está edificado, está materializado. E não tem defesa. Diz assim, muda aqui, acabou, muda. Eu já tive que fazer prumada de hidrante em edifício pronto, né? Abrir um shaft no meio, rasgar a laje e fazer. Porque mudou o raio de abrangência de cobertura do hidrante. Mas Agora, enfim, o prédio que a gente está fazendo agora, a gente está colocando detector de fumaça depois de pronto. é isso. É isso, assim, essa questão dos desafios, né? É o desafio. O bombeiro é um deles. Aqui em Santos a gente tem um agravante, aí eu acho que é maravilhoso. Eu não sei quem é que constrói aí, e a gente estava. Eu ainda vou me lembrar. Mas aqui a gente tem o segundo pior solo do mundo. A gente tem uma camada de areia que ela varia de 6 a 12 metros, e depois você tem argila marinha, e você vai encontrar rocha em alguns pontos a 60 metros. Então a gente trabalha com atrito lateral. Basicamente aqui, mais de 20 pavimentos é estaca escavada de grande diâmetro, de até 1,20 m, estaca escavada, para encontrar atrito lateral, porque a rocha esquece, você não vai buscar. Então, Qual que é o primeiro, Leopoldo? Hã? Qual que é o primeiro solo pior do mundo? O primeiro é Holanda. Holanda. Holanda e tá equiparado, depende da região, com a Cidade do México. É Cidade do México e Holanda. E Cidade do México tem um problema de terremoto, né? Então, é isso. Então, o Santos tem esse desafio. A gente também trabalha no material desagregado, que é areia de praia, basicamente. E então ele é desagregado, é diferente do teu, que acho que é um saibro, uma terra vermelha, que é adensada. Então você bate a escavadeira, ela fica fixa. Aqui você bate a escavadeira, choveu no dia seguinte, você sabe Deus o que vai encontrar na obra, entendeu? Não, eu fiz, nesse que eu falei agora, que a gente está entregando, a fundação dele é Sapata, por exemplo. Assim, é um prédio de 15 pavimentos, tem duas torres, né? Um de 15 pavimentos, outro de 17, e a fundação dele foi uma fundação superficial. Que é Coisa linda, cara. Coisa linda. É o sonho. Aqui ao lado, na Praia Grande, é assim. Porque lá o sedimento dessa camada de areia é maior, 22 metros. Então lá dá para fazer. E aqui também tem o agravante da água, né? Sim. Da água. Você dá 80 centímetros aqui, você dá 80 centímetros, o lençol freático está aí. Aqui, Santos tem os canais de drenagem. A gente está na esquina aqui, eu estou numa esquina, esse edifício aqui está numa esquina no Canal 5 com uma quadra da praia. Tá lá o mar, né? Agora já não dá mais para ver que o vidro reflete. Então, assim, então também você tem material desagregado, lençol freático e a camada de areia que ela não tem resistência nenhuma. Então é o desafio. Tanto que quando vem uma construtora de fora, ela acaba sofrendo. Você vê, eu queria te fazer uma pergunta, até foi o que o Thiago perguntou aqui agora, Leopoldo. Porque uma das coisas que o pessoal mais quer saber de mim, né? Eu sou relativamente novo, assim, né, para ser incorporador imobiliário, então muita gente quer saber como que eu comecei, mas eu queria saber de você, como você começou no mercado imobiliário e como que você chegou na incorporação. Porque eu ouvi o podcast que você fez, né, o qual é a chave, né, com o César Reich. Eu achei extraordinário, assim, foi, né, enfim, é isso que eu falei, assim, eu senti que é como, sabe quando a gente vê alguém falando e fala assim, cara, é isso, né, tem alguém Legal. Porque, enfim, essa questão dos desafios que a gente falou. Mas eu queria ouvir de você lá de trás, lá de trás mesmo, assim, os primeiros passos que você deu no desenvolvimento imobiliário e como que isso foi escalando, né, até chegar do jeito que está hoje. Então, cara, eu fui um privilegiado. Eu tive contato com dois homens que, na minha cabeça, difícil me deparar novamente, que foram os meus mentores aí, tanto na questão de incorporação como na questão de vida mesmo. Meu pai
da Espanha, praticamente com o dinheiro da passagem, e se dedicou, como todo imigrante, a pequenos comércios de varejo. Mas o que lhe sobrava, o resultado desse varejo, por menor que fosse, ele colocava para cima da construção. Então ele fazia sobrados, fazia um sobrado, depois partiu para 2, partiu para 4, e até chegar aqui ao Guarujá, que está aqui do lado, e edificar alguns prédios robustos, aí, uns prédios grandes, através da incorporação. Então é uma receita que eu vi funcionar desde criança, né? Desde criança a gente viu isso funcionar. Eu não me formei engenheiro, porque eu tive que, por um problema de saúde, realmente tive que sair da faculdade no 4º ano, não me formei em engenharia, mas o sonho era tocar a vida através da incorporação e construção. Uhum. Então, quando a gente fala, e eu procuro inspirar as pessoas por 2 caminhos, quer seja na venda para ser um corretor, tornar-se um corretor, ou quer seja na edificação de um incorporador, ou quer seja os 2, porque eu falo para os corretores pegarem o próprio recurso que eles têm, venda concentrada. O cara vende um apartamento de R$ 1 milhão, ele coloca aí R$ 30 mil, que seja, numa imobiliária parceira, ele vai dividir com a imobiliária, põe 30 no bolso, vende 2 milhões, 60. Então, assim, ele consegue um volume razoável de capital para começar a edificar. E eu sempre estimulo esse tipo de coisa, principalmente numa zona pendular, como aqui em Santos é muito caro. Os operários, os trabalhadores de Santos menos privilegiados, eles vão para Praia Grande ou vão para São Vicente. Então tem uma área de oportunidade aqui, para o cara começar com uma casinha, depois faz um vilagezinho, faz um prédio menor e tal, e toca o pau. Tem servente de obra, eu falo, e o pessoal, um dia eu vou trazê-lo, né, a par daquilo que a gente discursa, para dar o depoimento dele. Tem servente de obra que trabalhou para mim há 18 anos, hoje ele é incorporador, faz prédio de 20 pavimentos, não é um incorporador pequeno, né? E trabalhou na obra como servente, mas seguindo essa receita aí. Eu tive o privilégio de assistir isso muito novo, desde criança, em 76, o meu pai já construía aqui no Guarujá, aqui ao lado, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado do maior incorporador aqui de Santos. Então, Quem que é, Leopoldo? O maior de Santos? é o Armênio Mendes. Armênio Ele, Mendes. ele faleceu, ele faleceu. Ele foi meu ex-sogro. Eu casei-me com a filha dele em 2004 e trabalhei com ele 11 anos aí ininterruptos praticamente. E tocava, já como tinha uma certa bagagem, eu era diretor de incorporação e construção. É o principal grupo financeiro daqui. Hoje meus ex-cunhados continuam com essa incorporação e construção, fazendo um trabalho brilhante e dando tração ao processo. Então, na minha história, aí eu tenho mais de 1 milhão de metros construídos. E é Sim. isso. É isso É, aí. É isso é, que traz todas essas histórias aí que a gente está ouvindo. traz muito. Então a gente estimula, cara. É inegável, né? Quando há fatos, No não tem, argumento. não há argumento. Então, assim, o maior mercado do mundo é o do Rio Estate. Grandes fortunas foram feitas. E a única oportunidade, talvez, que alguém tenha de fazer em uma geração, fortuna, Uhum. né? Porque tudo bem, você tem um varejo, ou você replica aquilo e cria uma rede de expansão, através de franquia ou de coisa, ou então, hoje, como é que você vai competir com China, Uhum. né, no varejo? Como é que você vai competir com grandes redes? Você pode perceber, a farmácia, não sei como é que está em Goiânia, tá, mas eu falo aqui do Sudeste, a farmácia do Zé, existia a farmácia do Zé, a farmácia do bairro, aquilo acabou, as Foi grandes redes engolida. vieram. Então, assim, hoje você tem até redes de padaria, você não tem mais a padaria ali. Então, acho assim, no pequeno comércio, difícil, né? É difícil. Eu queria Então, só acho que. trazer, Leopoldo, para endossar exatamente isso que você está falando. Né? Eu acabo tendo, porque dentro um dos braços que a gente teve aqui foi o da imobiliária, né? Eu fui sócio de uma imobiliária, queria que ela fosse uma house e tudo. E quando eu estava à frente dela, eu tive muito contato com esse pessoal mais novo, né?
que nasceu ali dos anos 2000 para Tá. frente. E aí, assim, por eles terem essa idade, muitas vezes a gente entrava, né, no plano de carreira, o que ele pensava para a vida e tudo. E de fato, assim, quando você para analisar, não existe outro que te dá uma possibilidade de ganhos igual ao mercado imobiliário. O Não. corretor de imóveis, ele é muito bem pago, né? Ele é muito bem pago e a gente sabe que a barreira de entrada é baixa. Então, você pegar, assim, a gente falou, né, o cara faz 1 milhão em venda, ele está no imobiliário, ele recebe 30 mil, vamos supor que ele seja um cara, né, assíduo, né, que ele realmente seja, que ele venda frequentemente e que ele performe todos os meses. O que o cara precisa construir para ele ter um salário de 30 mil reais em qualquer uma dessas organizações? Esquece, esquece. Executivo de banco, cara. Executivo de banco Sim, para tirar os seus 30 mil reais limpo de, enfim, de encargos, anos de carreira, né, de né? Plano de formação carreira, formação, exato. e Então, assim, assim, até para endossar essa história, né, que você falou assim, um pontapé inicial, o meu sogro, né, também, aí você falou algumas coisas e a gente tem várias coincidências aí legal, da minha história com a sua. Mas o meu sogro, ele é incorporador imobiliário aqui em Goiânia também. bacana. E ele começou como corretor da Encol. Ah, tá. Então, ele falou, ele tinha uma padaria, ele resolveu empreender, e aí chegaram os corretores de imóveis, bem vestidos e tal, e ele ouvindo a conversa, né, dos corretores de imóveis, ele falou assim, cara, eu quero ficar perto desse povo. Até que ele resolveu se tornar um corretor de imóveis na época da Encol, e a Encol, né, bombando e tudo, e aí Fez ele muita realmente grana. ele fez grana até o momento É, que ele saiu da Encol, e ele saiu da Encol, inclusive, no momento que estava no ápice, e ele resolve abrir uma imobiliária. Ele legal. abre a imobiliária, logo ele faz a incorporadora, né? E aí, assim, tem muita história em cima disso. Então, assim, mas o que é importante do que a gente está falando aqui? Esse pontapé inicial começar através da atividade do corretor de imóveis e a Exato, pessoa conseguir construir isso a exato. ponto de incorporar, desenvolver imóveis, ter imóveis de renda, né? Porque o que acontece, Rafa? Tem dois aspectos interessantíssimos. Primeiro, porque o capital de giro que você precisa para ser corretor de imóveis é um investimento pessoal. O cara tem que ter uma roupa apresentável, um dress code bacana que de repente as imobiliárias exigem, ou então ele mesmo tem que estar bem posicionado. O cara tem que estar tranquilo, porque não adianta o cara sair desesperado com um boleto para pagar, com conta atrasada e sair para a rua para tentar vender alguma coisa, aquele desespero, ele vai transparecer aí na conversa O com, cliente com o sente, assim, o cliente, cheiro, né? sente, e às vezes o cara pode passar da medida, telefonar demais, que diz que o corretor é chato e tal. Então, assim, quando a gente tiver quando eventualmente eu dou algum conselho informal para algum corretor, eu digo, cara, resolve a tua vida, nem que você faça um esforço, resolve a tua vida que você vai começar a vender. Então o cara tem que ter tranquilidade na venda, não é? E aí é uma coisa muito interessante, porque não precisa de capital de giro. O cara, para abrir um varejo, menor que seja, o cara precisa de 200, 300 mil reais e abrir porta e fechar porta e funcionário e CLT. Então, assim, é o mercado fantástico. Tanto é que você vê ator da Globo migrando para corretagem, cara. Onde se imaginou, Entendeu? hein, Onde você Leopoldo? já imaginou? Eu tenho executivo banco de primeira linha, Sim, saindo de banco para corretagem. E o mais interessante disso tudo é que não há limitante. exato. O mesmo trabalho que dá para vender um apartamento, Minha Casa Minha Vida, de faixa um de 350 mil reais, às vezes dá mais trabalho do que vender um apartamento de 10 milhões de reais. Sim, Você entendeu? Então, assim, falando de novo aí do teu amigo do Ricardo, o cara se posiciona no high-end, o cara, duas, três vendas acertadas num semestre, o cara tá tranquilo. E aí sim, aí tem um excedente de capital, e aí ele pode jogar para a construção. Esse é o sonho. esse é o sonho. Porque aí ele pode fazer, ou como você falou, para alocação, para renda passiva, ou Uhum. para alavancar aquilo no sentido de maximizar o potencial. Isso. Eu ia te perguntar uma coisa, porque assim, outra coisa que eu sempre falo aqui também, se vê muito na internet, quando você vai falar em incorporação imobiliária, você fala incorporação a custo zero, faça incorporação a custo zero, comece a incorporar sem tirar um centavo do bolso. O que você pensa disso? Cara, eu nunca consegui. Eu, É isso que eu eu falo. nunca, eu nunca consegui. Eu realmente, Às vezes a gente está fazendo errado. Às vezes a gente está é, fazendo errado. eu nunca consegui. É sofrido, né? É sofrido.
Até por conta disso, eu exploro bastante, porque com os erros a gente acaba aprendendo. Eu teve um grande empreendimento, 36 mil de privativa, que eu abortei, porque peguei aquela tempestade perfeita com um cenário que está mais ou menos se repetindo agora, que era Copa do Mundo, eleição, depois teve o impeachment e Lava Jato, e eu estava com um empreendimento, 2014 ali. 2013, 14, estava com um empreendimento na rua, um empreendimento grande, que era 70 de obra total, 36 de privativa, e um plano empresário para assinar na mesa, de 100 milhões de reais aprovado para assinar. Eu não assinei. Eu não assinei. Eu resolvi, e hoje, olhando para trás, eu vejo que eu tomei a decisão correta, eu quebrava ali. Porque juro cavalgando a 14% ao mês, a lei de extrato não estava consolidada, então você Ao não ano, né? sabia, 14% ao ano estava na. 14% ao ano. E você não sabia se você tinha tomado dinheiro emprestado ou vendido a unidade. Porque Porque o você cara, podia o ter que cara vinha e devolver falava, quero perdido, né? destratar, entendeu? Você estava com aquilo performado, vendido, o cara chegava e falava, quero destratar. E aí você devolvia, e eu até por uma questão ética, até devolvia até a comissão. Então, quando eu vi isso se replicar por uma crise que se aproximava, eu falei, não, aqui não vai dar, com o terreno quitado. Eu falei, não vai dar. E aí abortei. Então, veja você que eu, com o terreno quitado, projeto aprovado, emolumentos pagos, RI na mão, stand implantado, marketing feito, 33% de venda, resolvi puxar para trás. E aí vem um Leopoldo, G. assim, só um ponto. Isso para mim assim. Eu não sei se todo mundo tem dimensão do que é isso que você está falando, assim, É, porque, resumindo, né, assim, você foi para o mercado, você vendeu o produto, a galera acreditou em você, é, você estava com o seu totalmente na reta, isso, com certeza você vestiu a camisa do projeto, você colocou com certeza muito dinheiro, porque muito. até você chegar nesse ponto de ter um stand de vendas, aprovar um projeto, né, exposição de caixa, enfim, você É, estava na hora eu de posso falar, começar a não receber e tem receber de problema, venda, né? problema de falar. Na oportunidade eu perdi 16 milhões de reais. Isso eu estou falando há mais de 10 anos. Então, assim, mas antes de perder algo que você consegue mensurar do que você ficar com aquilo que é Total. intangível e drenar o teu prato. Antes um fim horrível do que um horror sem fim. Uma vez um rapaz falou Ah, isso. essa eu aprendi, cara. Essa eu não conhecia, não. Essa eu aprendi agora. Então, assim, aí eu vejo esses gênios aí falando em alavancar com consórcio, custo zero de incorporação. Cara, eu gostaria realmente de aprender, porque eu não, nunca consegui. Uhum. A gente sempre põe aqueles, né, assim, poucos empreendimentos a gente financiou o funding de obra. A gente sempre põe o nosso para arder junto, paga juro, porque às vezes o capital não chega, depende do fluxo da obra, né, naquele final, no acabamento, Uhum. porque aqui eu não sei como é que vende aí, mas aqui basicamente vende 30% durante a obra e 70% na chave. É que é 30% até a chave. Assim, tem casos que você faz uma captação menor. Enfim, você faz campanha, você capta 25%, né, até 20%. Mas via de regra, 30% até a chave, 70% até a Então, chave. e aí o pessoal tem que entender que os 30% você já colocou o marketing, você praticamente todos os projetos estão pagos, né? O terreno está pago, né? Quer seja aí só se for permuta e tal, aí tem compromisso futuro, mas senão ele tem que estar na SPE, o patrimônio de afetação ele tem que estar quitado, não é isso? Sim, E sim. aquilo você já ardeu com aquilo tudo. Aí com 30% durante a obra. 5% já fica na mesa, que é praticamente a comissão de venda, né? Então, Sim. você fica com aquilo e pulverizado, porque são muitas unidades, e no longo do fluxo aí de 36 meses, pelo menos. Então, aquele dinheiro é pouco significativo, né? Para nós, O que e esse é você... um ponto que eu gosto muito de falar, porque eu vejo que o corretor às vezes não tem essa clareza. Às vezes, quando a gente já teve lançamentos aqui bem sucedidos, né? Então, de vender 80% assim no lançamento. E aí o pessoal, nossa, o incorporador está super bem. Eu falei, cara, assim, quem realmente ganhou dinheiro agora foi o comercial, entende? Foi, Os corretores todos foi. ganharam dinheiro. Eu acabei de começar um grande desafio, Você tem um grande compromisso. um grande compromisso com muita gente de entregar É, essas unidades e eu não vou ver esse dinheiro tão cedo, assim, né? exato. Então, só que as pessoas às vezes elas confundem o sucesso comercial de um lançamento com o incorporador rico.
E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? Nada, ao contrário. Quanto mais ele vendeu, mais ele se endividou ali. Sim, E é evidente que, extremando aí a conversa. Mas a gente só vai ver o dinheiro se for recurso próprio no registro, na especificação condominial, não é isso? isso. Especificação, pasta-mãe para o banco liberar financiamento, se for o caso, e aí Sim, você vai ver o teu dinheiro de volta. Se for funding, custeio de obra, você vai ver depois do repasse, não é isso aí. isso? Isso aí. Então, assim, esse é o último da fila, né? É o último, Você quita o né? banco depois que você vai começar a ver. É isso aí. Então, assim, e aí, pegando até o gancho do que você falou lá no podcast, né, sobre o nosso. Às vezes as pessoas não querem ouvir isso, né? As pessoas não querem ouvir. Cara, é difícil sim, é trabalhoso. E aí cria-se uma ilusão, e aqui que eu acho que está o problema, né? Cria-se uma ilusão que é fácil, e quando começa-se a fazer e se depara com frustração, a pessoa logo desiste também, porque ela fala assim: nossa, está sendo muito mais difícil do que eu É. pensei, né? E assim, Não, sobretudo as gerações, eu vejo isso muito nesse pessoal mais novo. e depois você tem um elemento que também não pode ser esquecido. Você tem que dar garantias de vícios de 5 anos e Mais vícios, e 5 anos. vícios ocultos Você e entregou o jogo, não acabou ainda, né? estruturais de 20 anos. E muitas vezes, eu vou te dizer que muito frequentemente, quando se elege um síndico profissional, eu não sei se você já teve essa experiência, mas Uhum. ele vem como o cavaleiro do apocalipse, né? Ele vem, é o que eu chamo de engenheiro de obra pronta, né? Ele Uhum. vem condenando tudo que foi entregue, tudo que foi feito, porque ele tem, às vezes, não quero, veja bem, não quero generalizar, mas de 10 que eu peguei, dois tinham questões de ordem pessoal no interesse de promover obras, Uhum. né? E levando as pessoas a erro. Sim. Os E acontece condôminos, muito isso, né? Numa entrega de um condomínio, né? é engraçado, assim, a gente tem contato com um lado humano que é esse de ir na massa. Às vezes uma pessoa que fala, às vezes a pessoa está falando coisas absurdas, mas ela consegue convencer boa parte, né? É muito doido Consegue, isso. consegue, porque é aquilo que eu falei lá no começo, que está acontecendo muito na internet, é se completar em cima da ignorância. Veja bem, um médico, um neurologista que seja, o que o cara tem que entender de obra? Não é isso? Sim, Eu vou deitar na mesa de operação dele lá, se Deus me permitir, nunca. Mas se um dia eu tiver que deitar na mesa de um neurologista, eu não vou discutir fundações com ele, pô. Eu quero sim. que ele resolva o meu problema, não é isso? E Isso. ele quer comprar a casa dele, ele quer chegar em casa, ter descanso, ter paz. Até porque a vida dele é onerada por grande responsabilidade. Uhum. Então, aí chegou um síndico profissional e fala assim: olha, doutor, aqui foi assim, aqui infiltração assada, aqui está com risco de estrutural aqui e tal. Então, assim, eu já vi síndico indicar o descolamento de alvenaria, né? Sabe Uhum. quando a alvenaria descola da viga em cima, porque, Sim. enfim, são materiais diferentes. Você tem uma viga de concreto, Ele fechamento, trabalha de forma diferente e acaba trabalha gerando de esse forma diferente, descola de e aí trinca escola, ali. e o cara falou que o prédio ia cair, pô, pedindo para E, evacuar. fa e fala para todo mundo, e aí todo mundo meio que acredita, assim, né? Meio que acredita, porque é um caos generalizado. Aconteceu com um incorporador amigo meu, o cara quase quebrou, Sim. porque ele teve que chamar laudo, chamar IPT, chamar todo mundo para provar que, pô, aquilo é um descolamento, houve sim uma acomodação na estrutura, Uhum. e aquilo, enfim, é um caos Eu vou completo. aproveitar isso para te fazer uma pergunta, porque isso foi ontem, né? Ontem eu fui olhar aqui a página do Google da minha incorporadora e eu vou ser transparente aqui, porque é assim mesmo, né, Leopoldo? Então a gente vai Claro, falar tem a que ser. verdade. É, E aí eu fui lá e tinha uns clientes reclamando, assim, né, cara? Aí a gente fica triste com esse negócio, assim, a gente, nossa, cara, é, né? Enfim, será que eu sou isso mesmo, né, que esse pessoal tá falando, assim, e sempre canalizando para onde que eu vou melhorar, esse é o ponto. Só que aí, é. assim, por algum motivo eu falei assim, cara, deixa eu dar uma olhada, deixa eu fazer um benchmark. E todas as incorporadoras estavam com a mesma situação. E assim, basicamente é assim, o comprador nosso, o nosso cliente, ele vai lá e fala de um pós-obra que é recorrente, assim, não que é recorrente, que é corriqueiro, por exemplo, uma infiltração, uma trinca,
E ele fala disso de uma forma como se a construtora fosse muito ruim. Então, e lógico que normalmente quem vai falar alguma coisa no Google, poucos são os que vão lá elogiar, assim, né? E essa foi uma outra É. conclusão. Porque eu O- comecei a olhar um monte de incorporadoras, assim, né? Não não, para isso me é confortar, isso. mas só para entender, né? Porque É. assim, eu acho que a gente tem que analisar a energia para melhorar. Mas o. E aí eu queria ouvir de você como que você enxerga isso, né? Porque eu vejo que um ponto talvez seja uma comunidade. Eu falei recentemente aqui no Instagram que eu acho que tem que acontecer um alinhamento de expectativa. Eu fiz uma carta aberta ao cliente. Eu falei assim: carta aberta ao cliente. Não existe obra sem pós-obra. Exato. A gente precisa alinhar isso, né? A gente precisa Isso. colocar todo mundo nesse entendimento. Eu entendo que o cliente ele está comprando o maior bem da vida dele e eu entendo o valor que tem e quero fazer a melhor experiência possível. Só que existe uma coisa que a gente não consegue resolver. Eu posso ter sistema de gestão da qualidade, eu posso ter PBQPH, eu posso controlar tudo, mas eu não consigo evitar que exista um pós-obra. A estrutura trabalha de um jeito que eu não controlo, os materiais, eu não estou em todas as indústrias de materiais, eu não estou o tempo todo fiscalizando todo mundo. A gente trabalha muito manufaturado, então assim, eu não estou 100%, por mais que eu tenha um procedimento, um pedreiro pode fazer alguma coisa que fugiu do meu controle. Então, Então, assim, aí é que está o ponto. E principalmente, desculpe, principalmente essa questão dessa viagem que a gente fez à China. Inclusive o César ontem me abordou, anteontem, me abordou com relação à mecanização e automação dos processos. Tudo bem. Então imagina você o seguinte, lá os banheiros são modulares. O banheiro é feito off-site, ele é pré-construído e chega no canteiro, a laje tá concretada, a grua vai, pega aquele módulo e encaixa. Ok, até aí tudo bem. Mas quem faz a ligação dos plugs, tanto de água quente, quanto de água fria, quanto da drenagem, é um ser humano. E eu não consigo enxergar uma outra forma de fazer. uhum. Então, assim, 100% de automação e mecanização no processo da Não construção vai civil existir. não vai existir. E talvez eu vá descansar, talvez você não, que é mais novo, e não vou enxergar o nível que eles estão hoje na China, aqui no Brasil, Uhum. né? Por uma série de questões. Então, quando a gente fala de uma construção, de uma edificação, a gente não pode nunca esquecer que é um processo artesanal. Uhum. E a refração de materiais ela se dá de maneira diferente, a dilatação, a retração, a própria refração, sol, chuva, calor, vai, mexe que nem aqui, muita umidade. Então você tem uma pancada de chuva, daqui a pouco vem um sol. Você imagina como trabalha a fachada, não é isso? Como trabalha a esquadria, né? Então, e anos, né? Anos ali. Então você passa 10 anos aqui, tudo trabalhando e tal. É evidente que um dia vai ter que fazer uma revisão na infiltração. Então, assim, e aí a responsabilidade do síndico, Sim, da fazer um plano de manutenção, né? manutenção Existe do uma edifício manutenção da manutenção do edifício. Só que é mais fácil chegar e falar, se a construtora tá, muito ruim. e é muito ruim e tal, e vai. Eu faço muito glaze, né? Fachada de pele de vidro, igual essa aqui, assim. Fachada Uhum. de pele de vidro, principalmente porque a gente agora, eu dei uma pivotada e faço muito BTS. Eu faço muita locação. Eu, Uhum. eu, eu, eu travo o ativo para fazer carteira de renda. Mas, Eu para tô mirando isso, nisso, viu, Leopoldo? É o que eu te hã? falei lá, eu também tô mirando nisso aí. Eu quero, a gente desenvolve produtos hoje, mas o que eu quero mesmo é construir essa carteira também. É isso, porque isso te dá tranquilidade, é uma renda passiva, não é? Sim, Mas você, fazendo uma analogia, é um CAPEX da empresa, né? Porque o ativo ele é rentabilizado na base de 0,8, 0,9 é um excelente contrato, né? Então excelente. você imagina a imobilização de capital para você conseguir a chegar numa carteira interessante que te dê musculatura para você alçar para o próximo. Uhum. Então, isso é ao longo do tempo. Então, o que eu aprendi com esses dois mestres que eu tive foi isso. 70% do que vendia, ele voltava para novos investimentos e 30% ia para retenção de carteira. Uhum. Essa é uma receitinha que funciona. Maravilha, Então, maravilha. 70% daquilo que você faz para vender, você volta a vender para alavancar. E 30% você vai retendo para a Para carteira de patrimônio. passivo, para patrimônio. E Maravilha. aí os cabelinhos brancos vêm, ó. É isso, porque assim, você pensar o desenvolvimento imobiliário é energia, né? Assim, e eu tô na idade de fazer muito disso ainda, né? De fazer muito desenvolvimento, quero lançar muito produto.
quero ir para o comercial, que eu amo comercial também. Você falou um pouco disso no podcast também, né? De que você enxergou o valor do comercial. Eu também enxerguei muito isso e quando a gente vai para o front, a emoção ali é muito boa, né? Realmente de É, você lidar direto com o cliente, fazer venda. eu E eu quero gosto fazer muito. muito disso ainda. Só que É, eu vejo que assim, né? Um dia a gente precisa realmente, né? Programar e se planejar para que um dia todo esse investimento de tempo, energia e dinheiro feito, ele comece a rentabilizar mesmo, né? Então, assim, porque. é uma loja no térreo, né? Isso, Alguns exatamente. apartamentos, algumas salas que você pega e deixa ali. A sua parte do lucro, em vez de você pegar ela, vender e pegar o dinheiro, você fica com o ativo, né? Exatamente. O que que acontece? Você tem a tua margem de retorno. Eu não sei com quanto vocês trabalham, mas a gente pode aqui valorar que uma incorporação ela foi bem sucedida quando ela passa dos 22, 25%. De Uhum. 22, 25%. Eu já fiz incorporação com 28%. Então, o que que eu faço? Aqui em Goiânia, quando a gente atinge 15%, a galera tá. Ah, é? É, É. o nosso Então, preço é muito barato aqui. mas então vai subir, cara. Vai subir. Então, Amém, amém. todo mundo que tiver em Goiânia, a hora é agora, porque não tem como. Ponto de incorporação você faz com 15, mas para ter um resultado você vai até 22, 25. É, Mas pode você contar, tem. você ia contar. Então, o que que eu faço? Quando eu passo vou chamar de break-even, vai. Quando eu saio do break-even, eu retenho, eu paro de vender. Por isso que o comercial é mais interessante. Uhum. Porque depois ele tem uma atração, uma aderência na locação que é mais presente, entendeu? Uhum. A instalação comercial. Agora, lógico, é outra praça, né? A gente está Uhum. aqui em outra praça, é outro cenário, né? E esse é Aqui, outra característica muito importante do mercado imobiliário, né? A regionalidade. é, Porque aqui, se eu sair de Goiânia e for para Anápolis, que fica 50 quilômetros daqui, o mudou o jogo mundo. muda. Mudou o mundo. Aqui em São Paulo, você tem um bairro de São Paulo, você vai lá para a Zona Leste, é outro produto. Uhum. Né? É outro produto. Então, assim, com características próprias, né? Você tem preferência por salas maiores na região do Itaim, aqui dos Jardins, salas maiores, e para lá você tem os dormitórios maiores. É Uhum. gozado isso. Então, assim, é preferência, dentro de São Paulo, entendeu? Isso. Dentro de São Paulo, Variações dentro da própria cidade. dentro da própria cidade. E Leopoldo, você tem alguma coisa de shopping? É uma pergunta mesmo que me surgiu aqui. Algum Eu ativo de shopping? edifiquei shopping, eu tive 3 greenfields que eu participei no desenvolvimento, e foi nos idos lá de 14. Um está sendo implantado, está em construção agora. E os outros dois, um tá sendo implantado agora, um centro atacadista, deu uma mudada no projeto, e o outro é um hospital. E como Então, você dos enxerga, assim, três, como você enxerga essa parte do mercado imobiliário, as projeções, assim, qual que é a sua visão para ela? no shopping center, É. cara, o shopping center está mudando um pouco o formato. E a tendência é mudar ainda mais. E, de novo, falando da China, a China é interessante porque é como se você entrasse numa cápsula do tempo. O avião é uma Pro cápsula do tempo. futuro. Você entra aqui e você está 20 anos para frente. Você entra aqui, você desce lá e ganhou 20 mil seguidores. não, não só nisso, mas na questão de mercado futuro. Você vê Uhum. aquilo, cara, é realmente uma projeção de mercado. Então, lá tem os guide shoppings. O que é um guide shopping? São lojas, tem um estúdio dentro da loja que faz principalmente aquelas lives de venda instantânea. É muito louco aquilo. Porque a menina pega uma peça de roupa, levanta assim, em 3 segundos ela levanta e fecha, pega a outra, levanta. Aquilo é louco, é inimaginável. E o E aí pessoal você compra, ela levanta a peça, mostra e a galera compra. compra na internet. E esse estúdio é dentro de uma loja. E Uhum. a própria loja tem uma grade de produtos que é só para experimentar e tatear a roupa, ter uma experiência ali material. Uhum. Então, tem gente que vai à loja, olha e tal, não sei o quê, entra na internet, pede pela internet, antes de chegar em casa já está a roupa lá. Já está a compra lá. Isso funciona Isso. muito. Eles têm um sistema de logística abissal, cara. Assim, um negócio louco. E tem o guide shopping.
Então, o que está acontecendo? Os volumes, e o shopping está virando uma grande praça de entretenimento. Então, o volume de entretenimento e serviços, hoje, na China, é 60% da frequência do shopping. Não é Serviço, mais só a compra, roupa, vestuário, não, é assim, é não. um Você tem restaurante, é um... muito entretenimento, muito restaurante, praça de alimentação enorme, né? E aí a parte de comercial mesmo, de varejo comercial, ela está diminuindo e pivotando para esses estúdios de gravação e os guide shops, as lojas que não têm estoque, vamos assim dizer, vai. Aham. Tem um centro logístico que é afastado e de lá eles fazem a triagem e mandam para a residência do comprador. É muito louco. Então, assim, não sei se no Brasil, como a gente tem características diferentes, o povo latino é diferente, é muito mais. Eu não compraria, por exemplo, um carro pela internet, eu tenho que sentir o carro, o cheiro. Eu sou mais assim, mais conservador. Então, eu não sei se eu chegaria ao nível de desprendimento de comprar algo pela internet, assim, Uhum. de vestuário, de coisa tal, até vai. Mas uma compra mais robusta assim, acho que não. A experiência do produto, eu acho que ainda é interessante. Sim, Então o shopping vai se manter. Eu acho que as novas gerações elas vão ter um desprendimento maior. sim. E aí o shopping realmente é uma praça de entretenimento. Mas você falou aí duas coisas, né? É esse cliente que quer a experiência real e o entretenimento aí, que eu acho que Isso, é entretenimento. a questão. É mais do que Entretenimento. fazer compras, mas sair para jantar, sair com os filhos, ter uma experiência Isso. com os filhos. É a praça contemporânea, né? Leopoldo, agora caminhando para o final, a gente já quer 1 hora e Claro. o papo tá muito bom. E eu queria, você falou que nunca veio aqui em Goiânia, né? Hum, Eu queria deixar um convite aqui. A gente quer muito trazer para Goiânia. Eu já falei com algumas pessoas aqui que queriam muito conversar com você também. E eu legal. queria que a gente viabilizasse essa vinda sua para cá. Então, eu estou te convidando. E se você aceitar o convite, a gente vai programar essa data e te receber aqui em Goiânia. Você vai conhecer os empreendimentos daqui, os nossos e os das outras incorporadoras. E a gente vai bater muito papo aqui sobre o mercado imobiliário. Cara, fico lisonjeado, e fico feliz com o teu convite e vou sim, vou prestigiar sim. É uma questão da gente organizar as agendas aí e vamos falar e vamos sim. Tem muita curiosidade. Então vamos fazer isso, a gente vai viabilizar isso. Fico feliz que Vamos, você com aceitou. certeza. Assim, eu só queria contar uma coisa aqui, né? Ressaltando essa questão que a gente falou do jeito que você produz conteúdo, dessa simplicidade. Eu estava mostrando para a pessoa que trabalha aqui no meu marketing também, quando eu te mandei o convite, né? Primeiro, o fato de você ter aceitado assim de cara, eu falei, cara, tem que aproveitar essa oportunidade, né? Porque a gente conseguiu no mesmo dia, a gente conversou hoje na hora do almoço, né? E Isso. deu certo da gente fazer a live. E eu fiquei muito feliz com isso. Mas é isso, Eu vi, né? desculpa te interromper, Rafa. Eu vi o teu stories de manhã, que você postou lá, você estava fazendo o- a tua corrida matinal lá, e você colocou, fiquei lisonjeado com isso, e falei, pô, esse cara é interessante, esse cara, vamos ver, né? Porque ele teve você teve uma abordagem técnica, assim. Aí entrei no teu perfil, gostei e tal, depois você mandou. Então é isso. O que que acontece? Eu vou te explicar. É, é, essa produção desse conteúdo, você pode perceber que às vezes eu coloco uns vídeos até emocionais ali. Por quê? Porque você pega principalmente mercado de capitais, os caras são muito técnicos, eles gostam de florear uma coisa que é simples, Uhum. né? E eu acho que o acesso à informação é o que engrandece a gente. Então, eu acho que eu tenho tido algum sucesso, porque, primeiro, é um conteúdo verdadeiro, não preciso me projetar de maneira teatral, nem grande cenário, enfim. Isso é uma coisa muito tranquila de fazer. Então, se você perceber, eu faço ali tomando café da manhã, almoçando, ou falando, então, assim, eu não tenho essa preocupação. Por quê? Porque o que eu transmito, eu sou persona de mim mesmo, né? Eu não preciso estar representando, Não tem nem um personagem, né? estou preocupado nem com o meu cabelo, com nada, nem com o meu vestimento, nada. Então, assim, eu estou ali, porque o que me interessa é transmitir aquilo que eu estou pensando e aquelas experiências que eu tive, né? E então isso tem grande aderência. O pessoal percebeu isso aí. E aí eu vejo agora alguns, como é que eu vou te falar? Alguns personagens da internet por conta disso, já me falaram, inclusive, eu tenho acesso com alguns deles, eles falam, Leopoldo, nós estamos mudando o conteúdo agora, porque, sabe, esse teu negócio funciona, tipo aquela coisa da conversa.
a conversa despretensiosa, como eu estou Sim, conversando com alguém. Então, sim, é como se você fosse partícipe da conversa. Você está ali na mesa comigo, ou na sala comigo. Isso é é diferente do cara estar assim, entendeu? Ó, você tem sim. que comprar, você tem que fazer, você acorda às 4 da manhã, sabe? Aquelas coisas, entendeu? Então, assim, o pessoal já percebe isso aí, cara. Muito Eu acho bom. que é isso que está dando aderência e tração. Não, Mas, não de tenha novo, dúvida, cara, não tenha dúvida que você serve de inspiração para muita gente produzir conteúdo. Eu mesmo, cara, eu mandei seus conteúdos, gente, é isso aqui, uai. Não é. precisa da gente ficar inventando a roda, né? Assim, Não, quanto mais simples, você vê. Eu fui no podcast, o César até se assustou. Falei de banana verde, banana madura, não sei se você viu aqui. Ele falou, cara, mas comparar imóvel com banana, cara, você tá louco? Falei, não, tem que ser de fácil digestão, compreensão. É, tem que ser de fácil compreensão. Porque não adianta, eu vou falar de TIR, de Royce, de plano empresário, de estudo de viabilidade, de ponto de incorporação. Não posso falar isso, porque isso é um bicho estranho para quem está ouvindo. sim, A menos que, pô, você está aí com a tua vida, você está tocando o teu negócio, então eu pouco vou agregar para você. Você já sabe. Eu tenho que agregar aquele que desconhece, que tem vontade, que é um mercado maravilhoso, promissor, como uhum, eu vi fazer, eu vi fazerem grandes fortunas em cima desse mercado, e que não, que o cara quer ser um prestador de serviço, ele não quer essa responsabilidade, então que ele seja corretor. uhum, Porque tem essa questão também do corretor não ter o limitante. O sim, cara vende um apartamento de 350, ele vende igual um de 10 milhões, evidentemente que ele tem que se aprimorar e tal, sim, mas ele consegue vender, não tem limitante. E o sim. cara faz ali a vida dele. É É isso aí. isso, É isso, né? Leopoldo, muito obrigado. Eu tenho Cara, eu certeza que que a gente vai agradeço. viabilizar essa sua vinda aqui. Vamos sim, com o maior E, prazer. e com certeza você vai gostar de conhecer Goiânia. A gente vai muito gostar de conhecer aqui e E a trazer. mesma coisa, eu devolvo o convite aqui para você vir a Santos. Vem Vamos conhecer o sim. maior porto do Brasil, a cidade mais verticalizada do Brasil. E eu vou te levar em algumas obras para você sentir o desafio. Aqui você está numa terra maravilhosa, onde você faz sapata direta aí, cara. É isso Entendeu? aí. Obrigado, Tá Leopoldo. bom? Muito obrigado. Tamo Cara, junto. obrigado, pessoal, aí pelo prestígio. Valeu. Valeu, tchau, tchau.